tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Ablacatrava, retornando na nossa terceira temporada com as minhas mulheres fodásticas. E hoje, a minha convidada, a gente já conversou algumas vezes, eu queria muito que ela estivesse aqui e super calhou dela estar aqui dessa vez. Ela é arquiteta e urbanista, ela é batuqueira num bloco de carnaval aqui em Curitiba e ela hoje, nesse exato momento, é vereadora. Eu tenho aqui comigo hoje Laís Leão, seja muito bem-vinda ao Ablacatrava. Muito obrigada, Carol, tô muito feliz de estar aqui. A gente já tinha conversado para conversar aqui, né, no podcast. Tô finalmente feliz que esse dia chegou. E chegou e a gente agora vai conseguir ter essa conversa maravilhosa. Trocar essa ideia. E agora, uma mulher eleita. Uma mulher que está aqui como vereadora da cidade de Curitiba. Eu quero te dar os parabéns por isso. E eu acho que é muito importante a gente estar com mulheres fortes como você aqui, falando pra essa galera, falando pra minha galera, pras pessoas que nos assistem. Então é muito incrível te ter aqui. Mas vamos começar esse rolê aqui com a pergunta, né, que eu sempre faço e é a que permeia a nossa conversa, que é: quem é Laís Leão? Essa pergunta é tão difícil, né? Mas eu acho que Laís Leão é uma mulher muito obstinada com as coisas, assim. Eu sou, desde muito criança, muito certinha, muito ali no caminho ali. Não, a coisa tem que ser desse jeito, porque assim a gente consegue tal coisa. E como é que a gente vai conversar? Vamos conversar com todo mundo, vamos tentar se entender, vamos se explicar, vamos construir alguma coisa que seja positiva. Então, eu acho que desde muito pequenininha, assim, eu já era muito obstinada nas coisas que eu queria, nas coisas que eu achava certo, em como resolver as coisas, muito viciada em resolver problema. Então, nunca fui, assim, de ver problema e virar as costas e sair. Assim, esse problema não é meu, esse problema não existe, né? Desde a coisinha pequena do lixo no chão até a coisa grande, né? Juntar o lixo no chão até querer resolver uma coisa grande. Assim, desde muito pequenininha eu já reclamava das calçadas, ficava chutando a calçada, falando que é um absurdo essas calçadas serem ruins e tal. E aí, eu acho que isso foi se desenvolvendo, né? Ao longo da personalidade, assim, ao longo do tempo e da maturidade. Então, eu acho que eu sou uma mulher bastante determinada, bastante obstinada com as coisas, bastante otimista, que tem como a gente fazer mudar, sabe? E eu acho que isso sempre me guiou muito, assim. E aí, a minha vida girou em torno disso. Então, tudo que eu fiz e as coisas que aconteceram, o fato de ter entrado na política, sempre foi muito dentro desse fator da personalidade de ser uma pessoa que sabe o que quer e que sabe como pode ajudar o coletivo. Eu acho que eu nunca fui individualista, assim. Eu sempre pensei, sempre trouxe essa ideia de que a gente precisa pensar no coletivo. Como é que o coletivo vai melhorar? Como é que a gente pode conversar? Então, eu acho que também isso é um pouco do ser mulher hoje em dia também, né? A gente tá sempre pensando no outro. Com certeza. A gente tá sempre querendo construir pra saber como é que a gente vai criar uma sociedade melhor. Eu acho que a grande maioria das mulheres tem esse pensamento. Enfim, independente de como, do direcionamento que a gente segue, eu acho que eu vejo isso em muitas mulheres. É uma coisa nossa mesmo, que não sei se foi aprendida, se nasceu conosco, da onde que vem. É saber olhar as entrelinhas e ver além do que já tá posto, né? Exato. Porque o que tá posto pra gente, a gente já conhece, mas o que a gente pode fazer de diferente pra que tudo isso aqui, pra que todo esse rolê possa acontecer de maneira diferente. Porque o que a gente já vê tá visto. E o que vem depois, assim? E da sua cabeça, o que vem depois disso aqui, assim? Do que a gente tá fazendo, do que você está fazendo? Como é pra você estar nesse lugar de pedreira ali, construindo esse rolê, né? Da mudança, pra que a gente possa melhorar como sociedade. Olha, eu acho que eu tenho que ser otimista. Porque se for pra não ser otimista, eu vou sentar e chorar, né? Porque a gente tem que tentar pensar num futuro melhor. A gente tem que tentar pensar que o que a gente tá fazendo vai gerar uma mudança positiva. E eu acho que é inevitável, né? A sociedade é um pêndulo, assim. Quando a gente vê que algumas coisas estão andando pra trás, o pessoal que tá puxando o outro lado da corda tem que puxar com muita força. E uma hora essa força, ela
puxa mesmo. Lógico. E aí a coisa anda mais. Então eu sou dessa teoria. Eu acho que a gente tá puxando, a gente tá firme, a gente tá dizendo que é importante, né, se preocupar com o outro, é importante pensar no coletivo, é importante valorizar as nossas diferenças e não excluir as pessoas. É importante pensar em reduzir desigualdades, né? É importante essas coisas. E a gente tá puxando isso e tá batendo nessa tecla. E eu vejo muitas mulheres ocupando esse espaço de falar, não, aqui é o limite não vai passar daqui e a gente quer andar pra frente. Então, eu gosto de ver o futuro com otimismo, assim. Eu espero que a gente tenha não só um país, mas uma sociedade como um todo que se acolha mais e que a gente consiga valorizar essas potencialidades de cada um e ande pra frente. Então, eu tento passar essa mensagem pras pessoas. Tipo, não, gente, estamos no caminho certo. Vamos pra frente que vai dar certo, vai dar boa. Vai dar certo, é isso que a gente tem que fazer. É muito incrível a gente ter isso, né? Porque a gente vem vivendo esses momentos históricos. Todo dia a gente tá entrando pra história de alguma maneira. E a gente vendo acontecimentos históricos. E eu acredito que não só eu, como você, como quem tá assistindo a gente, em vários momentos a gente fala, poxa, eu tô cansada disso, eu tô cansada de viver fatos históricos. E também de, tipo assim, viver sempre militando em torno de algo que tinha que ser posto como algo já normal da nossa sociedade, né? E que as pessoas pudessem ver isso. Uma das coisas que eu tava conversando com os meninos aqui é que em 2020, no auge da pandemia, a gente tava falando sobre inclusão de pessoas LGBTs ou outras pessoas no mercado formal de trabalho, que a gente tinha ali como excluídos daquele lugar, e hoje a gente tá debatendo assuntos como pessoas trans poderem usar banheiros. Então, a gente saiu de um lugar onde a gente tava falando de trabalho, de ascensão, para um lugar de privação de direitos. Então, a sociedade, ela tá precisando muito de mulheres que puxem isso, que peguem as rédeas pra si. E a gente trazendo aqui esse debate, conversando sobre isso, sobre como a gente faz isso acontecer. Como é pra você a visão do lugar aonde precisa acontecer isso? E como é ser uma das pessoas que estão à frente dessa carruagem e que precisam estar com as rédeas na mão? Como que você me explica um pouquinho sobre isso? Como faz, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente não normalizar os absurdos, assim. Porque eu sinto que às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Aquela história de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. A gente tem que 1000 vezes dizer, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo. E cansa, é muito cansativo. Muito. O sentimento é cansativo, né? Você chega, tem dias que assim, eu chego na câmera e falo, eu não acredito que eu vou ter que discutir de novo esta insanidade. Mas sim, alguém tem que discutir. E as pessoas me perguntam às vezes, né? Como é que você aguenta? Como é que você aguenta? Eu falo, gente, tem que aguentar. Porque alguém vai assumir essa cadeira. Se não for eu, vai ser alguém. É assim, pelo menos eu sei que eu vou defender, conta. Vou dar conta e vou bater de frente. Então eu acho que como é que faz? A gente acorda todo dia, respira fundo, toma uma água, come um chocolatinho, toma um café e fala, agora eu vou lá e vou pra ver um mundo melhor depois. Porque é isso, né? A gente precisa dar essa sensação de que a gente tá o tempo todo segurando. Mas a gente também precisa avaliar que tem algumas coisas que a gente avançou. Então a gente vai avançando, vai justa, volta. Tá, não, aqui eu vou ter que brigar um pouco mais. Vamos avançando de novo. Outro caminho, vamos avançando de novo. E ver que esse movimento, ele está crescendo. Porque às vezes, quando a gente tá no olho do furacão, a gente não percebe. Mas esse movimento está crescendo. A gente tem a impressão de que o outro lado, digamos assim, eu não gosto muito de colocar as coisas em caixinhas, assim, mas vamos dizer que esse grupo que a é outra mais... força ali, né? É mais afim de cercear direitos. Lógico que eles também crescem do jeito deles. Lógico. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, essa questão do pêndulo. Tem gente fazendo a força do outro lado, né? Eles não estão ganhando de braçada, assim. A coisa não tá, né? Às vezes a gente sente isso, né? Nossa, tá sobrando, mas não. Eu acho que que a gente tá conseguindo, assim. Tem um trabalho bacana, tem vozes muito bacanas aparecendo, tem vozes novas aparecendo. E vozes novas trazendo pensamentos diferentes. Porque a gente também não consegue resolver um problema antigo com soluções antigas. A gente precisa de soluções novas, a gente precisa de ideias novas, a gente precisa de pessoas novas. Então, veja, né? Aqui no caso de Curitiba, eu fui a mulher do campo progressista mais votada. E eu trouxe na minha campanha toda um discurso muito técnico.
Então as pessoas vinham falar pra mim assim, eu vou votar em você, eu confio em você porque eu acredito no que você tá falando. Eu consigo ver que você sabe o que você tá falando. Você tem embasamento técnico naquilo ali, você estudou Isso. pra aquilo e você tá ali não falando besteira, como a gente vê muito acontecer de pessoas que vêm nesse hype de rede social, mas que Isso. você estudou, você é técnica, você é qualificada pra gerir esse tipo de situação, né? Pra propor uma lei, um projeto, debater a cidade da maneira que ela precisa ser debatida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito nossa, assim, tipo, que a gente traz pra si como... Não adianta só eu estar nesse lugar. Eu preciso compreender o lugar que eu tô ocupando. E eu preciso bancar aquela cadeira aqui, né? Lógico. Porque eu levo com muita responsabilidade. Eu falo, não, essa cadeira aqui foi duramente conquistada. Muita gente trabalhou pra isso aqui tá acontecendo. E não é uma cadeira só sua. Você Não. tem todo um grupo atrás de você que confiou o seu... Porque pra mim, voto é confiança. Você vota em alguém que você confia, acredita que aquela pessoa pode estar ali te representando. Sim. Então, você não carrega a Laís. Você carrega o coletivo que votou na Laís. Sim, que acredita naquilo que a gente propôs. E quando a gente construiu a campanha, foi muito curioso. Porque a gente fez uma campanha muito focada, né? Eu sou urbanista e tal, então a gente fez a campanha muito focada nessa questão do urbanismo, do meio ambiente. Tem revisão de plano diretor, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre transporte, vamos falar dessa coisa super técnica. E aí, uma semana antes da eleição, eu falei... Eu precisava contar para as pessoas a minha opinião sobre outros assuntos. E aí, eu fiz um vídeo falando sobre minha opinião sobre... a pauta da educação, sobre a pauta da saúde. Foi um vídeo único falando sobre várias coisas, né? Assim, para as pessoas terem um direcionamento geral. E muitas pessoas me falaram, nossa, eu precisava disso. Porque eu sabia que você era super técnica nisso, mas eu precisava saber o seu direcionamento sobre outras pautas também. E saber que, por mais que, eu não sou da área da saúde, eu não tenho um conhecimento super aprofundado sobre a questão da saúde, mas eu sei a importância da opinião técnica. Então, quando chega uma pauta da saúde para mim, eu vou atrás da pessoa que sabe sobre isso para ela me dizer. E não vou ficar tirando coisa da voz das minhas cabeças, entendeu? Porque a gente precisa ter embasamento. Você precisa estudar o mínimo possível pra falar sobre um assunto. Você não pode sair ou pra você propor leis sobre um assunto, propor direcionamentos. Porque hoje a gente olha, as pessoas elas querem levar os seus mandatos como extensões dos seus perfis das redes sociais. E não funciona assim. Hoje você é um representante que você cria... leis, você mexe com a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. Então, você não pode ser só mais um replicador de uma ideologia de rede social onde você ataca, cerceia direitos e vive numa utopia de que tudo aquilo ali é o quintal da sua casa. E não, Sim. você... Tem uma frase da Erika Hilton que eu acho incrível, que é: vá dar a sua opinião na sua casa. Aqui você não está para dar opinião, você está dentro de um parlamento não para dar uma opinião, e sim para criar e gerir projetos e leis para uma comunidade, para uma cidade inteira, para toda a sociedade no geral, né? Então é isso que falta que as pessoas vejam. E eu vejo que nos mandatos das mulheres progressistas de dentro... E por que eu falo das mulheres? Porque a atuação das mulheres progressistas dentro da Câmara Municipal de Curitiba, ela é muito forte para manter direitos, para manter essa questão do... Gente, o olhar técnico. Vamos falar sobre questões que precisam ser faladas e vamos falar sobre a vida das pessoas. Que é o que não vem acontecendo ultimamente. Porque o cidadão da cidade, ele é colocado em segundo plano. Sim. E no primeiro tá os seus achismos, as suas opiniões pessoais. E eu queria entender pra mim aqui, como é pra você lidar com isso? Porque você é técnica, você é qualificada. Mas você vê uma grande maioria que tá ali que não entende bulhufas do que tá acontecendo ou sendo proposto. E estão tendo que ter embates que você fala... Gente, mas isso aqui era o mínimo. E era o mínimo que você tinha que saber que isso é loucura. Assim, muita terapia. Como é que eu lido? Muita terapia. A sua terapeuta vai ficar rica. Mas assim, eu acho que... eu sou de uma... Como eu te falei lá no começo, né? Eu acredito muito no diálogo. Então, acho que assim, mesmo a pessoa que tá trazendo a coisa ali com base nas vozes da cabeça dela... As vozes da cabeça dela estão vindo de algum lugar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer pra não enlouquecer... É pensar, da onde que este cidadão está tirando isso aqui? Aí, vamos identificar. Tá, tirou porque alguém teve um delírio lá, criou uma fake news e aí ele tá trazendo uma coisa que não é verdade. Aí eu vou chegar lá e vou falar: cidadão, meu anjo,
Não é verdade isso que você tá falando. Você está delirando. Então, assim. A gente teve no começo ali da legislatura uma dificuldade muito grande com mau uso de alguns instrumentos, né? E aí era todo dia alguma moção de repúdio a alguma coisa. Aí era o show da Anitta, era o Trump, era não sei o quê. E era, nossa, E nada a nada ver, sobre a assim. cidade. E a cidade alagando, sabe? Tipo, tava caindo o mundo, a cidade alagando. Sei lá, acho que tinham 12 bairros alagados. E a Câmara Municipal estava discutindo o show da Anitta. Tipo, eles eram tipo os violinistas no Titanic, Violinistas, assim. eu falei exatamente isso na época. Eu falei, gente, eu tô sentindo que isso aqui é literalmente os violinistas do Titanic, o barco afundando. E o povo tocando E violino. vocês aqui falando do show da Anitta. Deixa a Anitta fazer o show dela. O que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? E aí, assim, agora acho que chegou num lugar de um mínimo de equilíbrio, né? Que eles não estão conseguindo mais o que eu chamei na época de vocês ficam dando balão no regimento. Vocês pegam a regra e ficam tentando dar voltinha. E aí, no começo, acho que eu sofri um pouquinho mais, assim, porque eu falava, gente, eu pode perguntar pra minha família se eu sou mega metálica. Eu fico, não, a regra é assim, ó. Tá, mas daí você não concorda com a regra? Então vamos alterar a regra, mas a regra tá lá. Então, vamos seguir a regra, não custa nada. Você achou que era mais organizado? Eu acho que a Câmara Municipal até que é bastante... Assim, a instituição é bastante organizada. Inclusive, se você for olhar para outras instituições políticas, eu acho que a Câmara Municipal de Curitiba tem um processo muito organizado. O problema é que às vezes os parlamentares geram o caos mesmo, né? Porque a política é meio caótica. Sim, era isso que eu queria dizer, tipo assim, que você ia lidar não com a quinta série, que você ia chegar e ia ser um grupo, tipo assim, de pessoas que entendam o que estão fazendo ali, que iam sentar e iam conversar. E não que ia ter delírios. Não, eu acho que eu não tinha esse otimismo. Eu acho que eu não tinha. Porque teve a eleição, né? A gente, na eleição, a gente conseguia ter noção. Na campanha, eu já vi coisas que eu falei, ai, vai ser assim lá. Muita loucura, entendeu? Mas eu acho que quando a gente tá vivendo, você leva um sustinho, assim. Quando você tá lá, ao vivo, você fala, meu Deus. Porque tem coisas que acontecem no bastidor, que você não vê na câmera. Claro. Que por mais que a sessão seja televisionada, mostrada e tal, acontece ali no bastidor, a conversinha, não sei o quê. Alguém gritando, grita pro outro e tal. Essas coisas que não aparecem, não passa. E aí, ao vivo, assim, é um pouquinho mais assustador. Que você fica, nossa, que loucura. Na minha cabeça, eu achava que, tipo, era tudo muito midiático, assim. Tipo assim, ai, não, é só pra ter um recorte da rede social, pra eles... E dá pra ver que não é isso, é o cotidiano, assim, que, tipo assim, você fala... E daí você começa a falar assim... Mas como que a gente chegou nesse lugar, assim, né? Tipo, e pra gente que está de fora e vendo esse... Desculpa a palavra que vou usar. Muitas vezes um circo armado ali sobre isso. E que te coloca num lugar de, tipo... É sério mesmo, esses aqui são os representantes que a gente tem e estão falando sobre esse tipo de coisa, ou armando esse tipo de... Ou atacando pessoas, ou como a gente tem visto, principalmente a violência, a política de gênero contra as mulheres. Porque eu acompanho a política há algum tempo, nas outras legislaturas a gente não via esse ataque tão grande às mulheres, como a gente tá vendo hoje. A gente vê ali o grupo das mulheres, principalmente as mulheres progressistas, e não só as mulheres ali do campo progressista, mas também as mulheres do campo da direita sendo muito, muito atacadas e dentro ali por parlamentares que estão ali há algum tempo, que já entendem de política e que não chegaram agora. Então, pra você, assim, como tá nesse olho do furacão e ser muitas vezes atacada com isso? Como você se sente como mulher e como parlamentar? Eu acho que a gente sabe que essa violência, ela tá pra acontecer. E eu acho que como a política é um ambiente estressante, porque é muita coisa ao mesmo tempo, fica todo mundo em estado de alerta, assim. Então, eu sinto que todo mundo tá caçando briga, sabe? Quando a pessoa tá tão nervosa, que ela fica tão arisca, que tudo... parece um gatinho, assim. Sim, né? E aí, parece que... Às vezes você fala... você fala alguma coisa, tipo, um bom dia pra pessoa. Se você não fala um bom dia, você falou só um bom dia, pronto. Já virou, nossa, não tá brabo comigo porque não sei o que. Às vezes não, a pessoa só acordou de mau humor e te deu um bom dia, meio pra baixo. E tá tudo certo. E aí, só que o ambiente, ele gera pesado, o caos. Às vezes, E né? aí, eu sinto que às vezes tem muita coisa que poderia ser uma simples conversa, vira um negócio. Um vulcão ativo, Por quê? né? Aí entram vários fatores. Entra o estresse, entra as redes sociais, porque dá muito mais like se você brigar com o coleguinha do que se você conversar com o coleguinha. Então, assim, é complicadíssimo. E aí pesa muito pras mulheres. Não tem como, porque aí eles crescem em cima, assim. Porque a mulher, ela vai tentar o diálogo e não vai o ataque, né? Eu acredito, né? E a gente vê, assim, que as meninas daqui...
As meninas que eu falo mulheres, né? São muito do diálogo, de tentar propor de uma maneira. E só que daí eles entram nesse conflito e nesse confronto, né? E que faz com que muitas vezes daí eles usem a retórica do olha, desequilibrada. Uma coisa que eu sinto muito é que, justamente dentro dessa questão da técnica, eu vejo que é uma questão de violência política mesmo, é que eu normalmente vou falar, e eu normalmente eu falo assim, enfaticamente. Não, porque tal coisa é ruim, porque isso aqui é um puxadinho legislativo, não sei o quê. Sabe, às vezes a gente fala um pouquinho mais direto. Nossa, vereadora, você tá muito braba. Nossa, Exaltada. vereadora, não precisava falar desse jeito, não precisava se exaltar. Aí vai um vereador homem, 1 minuto depois, fala exatamente a mesma coisa com palavras mais duras. Ah, nossa, como ele é sábio. Mas eu falei exatamente isso faz 5 minutos. Eu tô há 2 meses falando isso. E assim, lógico, a gente tem que fazer ali a autocrítica e tal. E aí é duro, porque a gente é condicionada a ficar fazendo autocrítica o tempo inteiro. Então, será que eu falei errado? Será que eu não deveria ter feito assim? Será que eu deveria ter feito de outra forma? Às vezes, não. Você fez a forma que tinha que ser feita. Mas as pessoas simplesmente ali naquele ambiente não conseguem te ouvir. Porque você fala fino, porque você fala rápido, porque você devia ter usado a roupa de um jeito. O seu cabelo não estava assim, deveria estar assim. Então, E quando que entra na discussão de homens? Ai, nossa, o seu cabelo não... Meu anjo, por que não entra, né? E é uma disparidade isso. Porque daí muda todo o foco da conversa. Te desqualifica pelo fato de você estar com uma blusa diferente. Ah, não, ela não está com as vestes adequadas. Mas qual que é as vestes adequadas pra estar aqui? Pelas roupas que eu estou vestindo, tá de acordo ali com o código de ética. Com o decoro. E daí você vem... E qual que é o seu decoro de vir falar sobre isso? Sempre que eu tô falando de um assunto pertinente. E você tá prestando atenção na minha roupa. Qual que é o teu rolê, querido? Não, comigo já aconteceu algumas vezes de eu ouvir comentários sobre a voz. Não, quando ela se exalta, ela fala muito rápido e fala muito fino. Não tem como nem entender o que ela fala, como é que ela quer ser levada a sério. Daí, assim, eu não consigo entender o que vários vereadores falam, porque eles falam pra dentro e falam pra baixo. Mas eu não fico falando isso pra eles. Não, só que é a desqualificação do que você... Se não pode te achar um argumento plausível pra se opor à sua fala, eles vão te atacar na sua aparência, vão te atacar na sua maneira de se vestir, vão te atacar na sua maneira de andar e de falar. Então, às vezes a gente também faz essa autocrítica, mas a gente precisa entender que a gente tá, querendo ou não, ocupando o lugar que eles estavam ali há muito tempo. E eles não têm essa noção do que é, tipo, não estar ali. Sim. Eles estão sempre ocupando. Sabe, Carol, eu sinto que a maior violência é uma violência sutil e subliminar, assim, de quase que um cerceamento que a gente aprende a nos colocar. E quando a gente percebe, a gente já tá se cerceando. Então, assim, eu não vou falar isso aqui, porque senão vão falar que eu tô falando desse jeito. Eu não vou falar não vou tocar nesse ponto aqui, porque senão vão me entender mal. Eu não vou falar desse ponto aqui, porque senão estão dizendo que eu sou histérica. Nesse lugar de... Eu acho que é inconsciente, eu acho que acontece o tempo todo. E a gente tem que fazer... Eu tento fazer um exercício consciente de falar, eu estou tomando essa decisão porque eu quero tomar essa decisão e é o melhor pra mim, é melhor pro mandato, é o melhor pra população de Curitiba, ou eu estou tomando essa decisão porque em algum lugar do meu subconsciente eu tô insegura, ou eu tô com medo, ou porque eles vão dizer, ou eu tô tentando me proteger porque eles vão dizer alguma coisa. E assim, se eu estiver tomando essa decisão pra tentar me proteger, eu acho que é uma decisão válida também. Lógico. Porque a gente também tem que se preservar, porque a gente precisa continuar. Porém, escolher tem que ser consciente. Né? As batalhas em alguns momentos. Porém, tem que ser consciente. O triste, a maior violência, eu acho... Que, lógico, tem a violência óbvia. Mas eu acho que a violência subconsciente e que constrói, assim... e que mais afeta a gente lá no fundo... É essa do inconsciente. De você começar a se podar e se diminuir... Pra se encaixar. Por medo pra se encaixar. Porque... E inconscientemente. Porque se for consciente, eu não vou fazer isso aqui porque eu vou me proteger, porque senão o fulano vai me atacar e eu preciso fazer outra coisa. Aí, ok. Agora, o inconsciente que você faz sem perceber que você tá cansada, que você tá exausta, que você não aguenta mais, aí é uma violência muito cruel. Porque isso vai minando o teu
tua vontade, vai minando Seu propósito o teu ali. brilho ali. Então eu acho que isso é o que pega, assim, e aí, mas assim, novamente, né? Muita terapia pra você identificar, não, o consciente, o inconsciente e tal. Não é fácil. Não é fácil. E você precisa estar muito segura, muito firme. Ter uma base muito sólida por trás de você. Senão você desmorona mesmo, porque é muita pancada todo dia. Inclusive, a profissão do momento é ser terapeuta de parlamentar mulher. Então, Isso. queridas que estão ali nos assistindo, virem terapeutas. Mas trazendo, assim, pra essa questão ainda ali de como é estar dentro da Câmara Municipal de Curitiba e outras, né, como a gente vai ver muito aqui. Você foi ali dentro da universidade, você fez toda essa questão, acredito que teve dentro dos movimentos estudantis, e daí você olha essa trajetória e fala, tipo, a gente chegou aqui. Como tá sendo, assim? Porque tá, as coisas ruins elas vão acontecer, Sim. mas agora a gente precisa falar, tipo assim, de cheguei e tô aqui. E como tá sendo esse sentimento dentro de você? Pra que a gente possa, pras outras meninas, para outros meninos que estão assistindo a gente, entender como é chegar nesse lugar que você tanto almeja. A minha ficha demorou bastante pra cair. Porque eu acho que eu aprendi, assim, como eu te falei, né? Eu sou muito obstinada. E aí, como eu aprendi que não ia ser tão simples assim, né? Chegar nos lugares. Apesar de eu também reconhecer que eu acho que eu venho de um lugar de... Dentro do contexto de ser mulher, eu venho de um lugar de muito privilégio. Sim. Mas ainda assim, temos, né? Mesmo sendo uma mulher que teve acesso a muitos privilégios ao longo da vida, ainda assim, a gente leva porrada por ser mulher. Você poderia ter sido uma patricinha escrota, você acha? Que, tipo assim, Tranquilamente. do lugar que você vem e que, tipo, não pudesse pensar em ninguém. Tipo, ai, essa calçada... Ai, eu vou andar na calçada lá do Batel, pra mim não faz diferença. Eu acho que contextualmente, sim. Na prática, não, porque os meus pais são muito conscientes. Sim. Então, eu sempre tive duas pessoas ali do meu lado, tipo, querida, acorda pra vida aqui. Mas, assim, contextualmente, né? Eu creio que até que sim, porque eu sempre tive acesso a várias coisas. Mas mesmo tendo esse acesso facilitado, digamos assim, por várias questões, ainda assim a questão de gênero nos permeia. E quando você tem esses privilégios sobre outras questões, às vezes eu vejo que muitas mulheres não querem enxergar que a questão de gênero as permeia e que elas sim estão sendo podadas. Então eu acho que, pra mim, o momento que eu percebi, que eu acho que eu percebi muito cedo, que ser mulher não era tão simples assim. Você teve um chá revelação disso? Ou foi, tipo assim, Eu acho que eu era uma criancinha... super consciente? Eu era uma criancinha cri-cri, assim. E aí eu começava, tipo... Mas por que os meninos podem e eu não posso? Sabe? Bem criancinha mesmo. Então, acho que o meu chá revelação, ele foi bem cedo. Eu entrei no colégio e... Plim, Olha, pra mim vai ser mais difícil. Veio na merendinha do colégio, assim, o chá revelação. E aí, eu acho que eu aprendi desde muito cedo a meio que compartimentalizar, assim. Então, eu sempre falei, não, tá, beleza. Então, eu tenho um desafio difícil na minha frente, os passos são esses, eu vou focar no passo, e aí vai acontecer tal coisa que pode ser mais difícil, e aí vai passar e eu vou seguir. E aí, eu criei esse mecanismo, assim, digamos, e aí, quando acontece, eu tenho dificuldade de processar o sentimento de, tipo, deu. Porque... Pô, são 30 anos aí aprendendo a dar os passos. E aí eu acho que... E isso é muito doido, porque o momento que chegou... Tem até um vídeo do momento que saiu o resultado, assim. O momento que chegou, eu fiquei muito feliz. E foi um momento que eu explodi, assim. Falei, meu Deus, eu não acredito que deu certo. Porque a gente planejou muito no perrengue, assim, a campanha e tal. E a gente sabia muito, eu e minha equipe, que era fundamentalmente composta por mulheres, a gente sabia muito qual era o caminho que a gente ia fazer. E o que a gente queria e como que a gente imaginava. A gente imaginava que a gente ia fazer 7 mil votos. A gente não ficava falando, porque, não vou ficar falando isso. Mas a gente tinha feito um planejamento. Muito pragmatismo ali, entendendo e trabalho para que você possa, pelo menos... buscar uma margem daquilo. Sim. E aí, nossa, eu percebi, assim, que no momento que eu fiquei tão feliz, eu falei... Nossa, eu não tinha planejado o sentimento. E eu falei, mas eu não tenho que planejar o sentimento, eu tenho que viver o sentimento. Tem que sentir. E aí, também, eu acho que o pós também foi um processo de entender esse lugar de autoridade, esse lugar de... ter mais tinta na caneta, de conseguir estar num lugar de dar mais direcionamento. E eu acho que é muito fácil para as pessoas isso subir a cabeça também. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é o sentimento de você? Porque você está
num lugar de poder. Você tem Sim. uma caneta ali, querendo ou não. Não uma caneta que vá, pelo menos, decidir o futuro das pessoas. Mas que você é uma voz que pode sim decidir o futuro de Sim. várias pessoas. E qual que é o sentimento disso? E quando entra a razão e o sentimento pra lidar com esse lugar? Uhum. Porque tem aquela máxima, né? Dê poder pra pessoa que daí você vai Vai conhecer saber quem quem ela ela é. Uhum. Como é pra você isso? Eu acho que, eu reparo muito no meu entorno. Eu vejo que é muito fácil mesmo o poder subir a cabeça, né? A pessoa ficar snob, a pessoa Corrompe, ficar grosseira. Então, uma coisa que, assim, acho que foi segunda semana que saiu o resultado da eleição, eu vim na Câmara pra resolver alguma coisa. Não me lembro exatamente o que era, mas era alguma coisa burocrática, assim. Acho que eu tinha que agendar alguma coisa que a gente ia gravar. E aí, a gente fez um tour. A gente passou conversando com todos os servidores da Câmara. Eu passei em todas as salas, conversando com todos pra conhecer a Câmara e conversei com todos. E eu lembro que as pessoas falaram, tipo, nossa, mas você nem tomou posse ainda, por que você tá aqui? E por que você tá sendo tão simpática? Eu falei, ué, vou trabalhar com vocês todo dia, lógico que eu tenho que ser simpática. Não é só porque a gente vai trabalhar junto, mas porque eu, né, tenho que ser simpática. Isso é educação, né? Não, e é entender que, tipo assim, vocês vão fazer parte da vida de um dos outros ali durante uma legislatura inteira. E vocês vão se encontrar e que é de igual pra igual. Sim, e assim, tem ali o decoro, né? Tem ali os procedimentos, tem o negócio de abrir portão, tem a coisa de onde senta, o que faz e tal. Mas eu lembro que eu até estranhei no começo, eu falei, precisa disso? Precisa disso aqui? Ai, precisa por causa disso. Ah, tá bom. Mas toda vez que eu faço, eu fico meio... Tá, ok. Alguém te Mas servindo a todo momento, eu fico, né? Eu fico, tipo, agradecendo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que todos os servidores ali fazem um trabalho muito valoroso. E assim, eu meço muito, eu faço, assim, não tenho dó nenhuma de falar nisso. Eu faço juízo de valor pelas pessoas, como elas tratam as demais, Lógico, assim. com certeza. Então, assim, eu tenho uma coisa muito firme pra mim, assim... máximo da simpatia. Eu sempre sou muito educada com todo mundo. Chego, dou bom dia. Isso deveria ser o básico, né? Lógico. Mas eu vejo que isso não acontece com tanta frequência, assim. E aí, o meu sentimento foi muito desse lugar de tipo... Nossa... Será que eu tinha que estar aqui? Mas daí volta pra esse sentimento de tipo, se eu não tiver, alguém tem que estar. E aí o sentimento de responsabilidade do que as pessoas criam de expectativa em você. Porque as pessoas idealizam uma coisa. E, querendo ou não, por mais que a gente seja representante, por mais que a gente tenha a facilidade de falar em público, por mais que a gente tenha a facilidade de conversar... Nós somos ser humano. A gente é igual. A gente sofre, a gente sente dor, a gente acorda de mau humor, a gente acorda feliz, a gente briga com as outras pessoas e isso afeta a gente. Então, assim, isso afeta o dia a dia, isso afeta qualquer um. Então, eu acho que é essa coisa, assim, você conseguir ter... ao mesmo tempo, você entender... Tenho minhas demandas de ser humano, mas ao mesmo tempo tem muita gente colocando muita expectativa no que eu tô fazendo e a influência e a responsabilidade disso. Então, consegui juntar as duas coisas. E o sentimento já oscilou muito. No começo era muito... Eu tava um pouco assustada, assim. Eu tava meio tipo, meu Deus, e agora? Mas agora, acho que o sentimento é muito... De uma consciência muito grande da responsabilidade. De uma calma, até. Eu me sinto meio em calma. Eu sou muito acelerada. Você acha que agora ali deu uma acalmada e você pode, assim, agora também debater mais a cidade? Ou ainda tá naquele meio termo onde estão se ambientando? Porque muitos... dos vereadores novos que tem ali também são primeira legislatura e estão querendo trazer a extensão das suas redes, mas que eu acho que agora tá começando a cair a ficha. E talvez, espero muito. Vamos rezar aqui para todas as religiões e tudo aqui, para que consiga ter essa né, interação. Então, você acha que, tipo assim, é possível que as coisas estejam se equilibrando, até mesmo para os teus sentimentos internos de... Não, agora eu acho que as coisas andam diferente. Eu acho que o ambiente sempre vai ser caótico. Mas os indivíduos estão um pouco mais calmos. E eu acho que, pelo menos eu vejo por mim, assim. Eu sinto que agora eu tô um pouco mais consciente do meu entorno. E aí, assim, parece que o meu coração está batendo em ritmos mais normais. Porque eu sou muito acelerada. E sempre você. Então, assim, dá pra ver... Me ver no... tipo, abre os stories do Instagram, eu tô em trocentos lugares ao mesmo tempo. E isso não vai mudar, né? Vai continuar, o ritmo vai continuar sendo acelerado. Mas o ritmo interno, ele tem que estar tranquilo. E aí, eu percebo que no começo eu tava meio...
vamos fazer tudo. E agora eu sinto que não, tá. Calma. Agora eu entendo onde eu estou, eu entendo até onde dá pra fazer, o que dá pra fazer, o que não dá, onde a gente pode tensionar, onde a gente tem que segurar, qual é o momento. Eu acho que você vai aprendendo também, né? Maturidade. E você vai aprendendo os momentos de fazer as coisas. Porque tem coisas que você tem que saber a hora certa de cutucar, você tem que saber a hora certa de ficar quieto. As relações humanas são assim. Né? Se a pessoa tá super estressada e você vai lá e cutuca, lógico que você vai tacar um fósforo num pavio, num monte de gasolina, você vai inflamar o negócio. Então, tem que ir aprendendo essa coisa. Mas assim, eu sempre fui muito política. Então, eu sempre tive muito essa coisa da sensibilidade do outro, de saber o tempo do outro, de não cutucar na hora errada. Mas é muito difícil num ambiente completamente novo, com 50% de renovação. Metade de todo mundo que tava ali, tava também nesse lugar do aprendizado. Então, acho que agora deu uma acalmada coletiva, o ambiente continua caótico, mas os indivíduos estão um pouco mais calmos. Mas política é política, né? Isso pode mudar amanhã. Até porque também a série de escândalos que a gente viu acontecendo aqui na Câmara, que não era... Não que não fosse normal, mas não era amplamente divulgado, como tudo que vem acontecendo ali. Eu acho que isso ajuda a ver que não existe paladinos da moral dentro de nenhum lugar, né? E quem sempre é esse paladino da moral, ele pode se esconder por trás um grande canalha. Então, pra mim é muito isso, assim. Eu acho que as pessoas estão começando a entender o lugar que elas estão ocupando, né? E tendo consciência. Eu acho que a tomada de consciência pra esse lugar é algo que precisa ser... praticado. Porque às vezes as pessoas não têm a consciência de onde elas estão. E estão ali e não tiveram esse caimento de chave, como aconteceu com você. De você falar, cheguei. Agora eu preciso entender. Então, às vezes a gente precisa... Não que a gente precisa ter também... entender, tipo, toda hora. Ai, nossa, simpática, vem cá, vou te dar um abracinho. Não, mas também a gente precisa também ter um pouquinho de entendimento sobre... As pessoas agora estão ali, vão começar a olhar de uma maneira diferente. Sim. Você acha que funciona desse jeito? Ou que não? Eles já deviam ter aprendido, estão aqui pra isso, estão ganhando pra isso, então bora fazer algo concreto. Eu acho. Mas assim, acho que todo mundo tem o seu tempo de aprendizado, né? E todo mundo chegou ali por méritos diversos. Lógico. Por méritos que existiram, por méritos diversos. Por mais que às vezes eu não concordo com o que a pessoa acha. Foram democraticamente, têm seus méritos e foram eleitos por algum motivo. Um número X de pessoas acreditou que aquela pessoa era melhor pra lhe representar. A mesma coisa com você. Representa um grupo de pessoas E exatamente, acho que eu tenho um respeito absoluto por todos os vereadores nesse sentido, assim. Eu sei que todos os que estão ali, por variáveis motivos, estão lá representando um grupo de pessoas que os elegeu. E isso tem que ser respeitado. Sempre. Então, eu acho que eu valorizo muito essa coisa do decoro, porque eu sempre penso, eu não tô aqui brigando com um cidadão, eu tô brigando com umas X mil pessoas que votaram nele. Eu não quero isso, porque esses são também cidadãos de Curitiba. E eu também os tenho que respeitar. Mas a gente precisa pensar no coletivo. Então, a gente tem que ali discutir dentro da urbanidade e tal. Mas, às vezes, eu sinto que, dá uma lidinha no projeto, não custa nada, sabe? Na verdade, custa um pouquinho de tempo, mas... Lógico. Você tá sendo pago pra isso. Pra isso, você tá recebendo. Né? Então, lê o projeto. Teve um dia que a gente tava discutindo... nem me lembro exatamente o que era. Mas era alguma coisa que era sobre... Que incidia sobre áreas rurais. Era um negócio dos caçadores, o dia dos caques lá, uma coisa assim. E aí, a gente falou sobre a questão animal, que não faz sentido você incentivar a caça e tal. E eu falei, inclusive, não sei se vocês sabem, mas Curitiba inteira é perímetro urbano. Tem áreas rurais, né? Áreas com características rurais. Mas legalmente a cidade é inteira perímetro urbano. Todo mundo paga IPTU. A não ser que você peça e diga, que minha área é rural, mas é uma área isolada. Então, assim, juridicamente, urbanista, tô sendo muito técnica. Mas assim... Não precisa falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabem. E aí, assim, juridicamente falando, em termos de lei de urbanismo... você vai ser vereador de Curitiba, você tem que saber o mínimo da lei de urbanismo. Do mesmo jeito que eu tenho que saber o mínimo da legislação de saúde, o mínimo da legislação dos servidores, pra eu ter uma noção ali e conseguir opinar. Até porque senão você coloca projetos inconstitucionais para serem
votados ou passar por comissões, porque eu acredito que deve ser muito difícil lidar com isso. Você vê, tipo, projetos que cerceiam, tipo... Vou te dar um exemplo bem claro, porque tá acontecendo agora e acontece comigo. Eu tenho um projeto aprovado em 2 cidades do país, que é contra o uso de pessoas trans com o seu banheiro de acordo com o seu gênero. Em Petrópolis e em São Luís do Maranhão, uma capital de um estado, foi aprovado esses 2 projetos, onde pessoas trans não podem usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E isso é totalmente inconstitucional. Então, como é lidar com isso pra você todo dia chegar e você ter que ler aquele projeto todinho, porque eu acredito que você leia esse projeto e você fale, tipo, gente, não tem um advogado na equipe dessa pessoa que fale que isso aqui é inconstitucional? E é muito duro isso, assim, porque você entende que não necessariamente tudo vai ser na técnica. Muitas coisas vão ser no jeitinho, no político, na conversa. E aí, assim, lógico, faz parte, infelizmente. Mas é muito... tem algumas regras básicas, que são as regras, inclusive, legislativas, que deveriam Olha, ser que bacana! E aí você fica, né, esse dia do perímetro urbano, eu falei, gente, vocês, isso aqui é o mínimo, vocês deviam saber. Não faz sentido, porque daí a gente parte de premissas na discussão, que são premissas que não são válidas. E aí, assim, minha alma de doutoranda, cientista, eu fico... Gente, mas vocês estão partindo do ponto A que não existe. Vocês estão partindo de um ponto A que é fictício. E aí, vocês vão construir tudo em cima de uma fundação que não existe. Não existe, é uma utopia que vocês querem. E aí, você fica tipo... conto de fadas. E aí, é delírio, né? Eu falo, gente, desculpa, mas uma vez eu falei que era um delírio e ficaram muito bravos comigo. Eu falei, gente, vocês estão delirando, isso aqui é um delírio, não faz sentido. E aí, é difícil, assim, acho que psicologicamente a gente precisa processar. Eu tenho uma equipe incrível que me ajuda a falar, Laís, respira, porque não é fácil. Eu acho, assim, que, tipo, o mínimo que um parlamentar que esteja ocupando um cargo desse, ele precisa ter o embasamento técnico. Se você não sabe, se rodeie de pessoas que saibam. Porque muitas vezes a gente sabe que chega pessoas ali, né, pra uma legislatura, que é totalmente leigo sobre o assunto, mas que tem uma fanbase ali incrível, tipo uma diva pop. Isso. Então, assim, tá, mas beleza, mas você chegou aqui, cara. Presta atenção no que você precisa fazer. Você não sabe? Se rodeie de pessoas que sabem. E você não precisa saber tudo. Mas só que daí as pessoas se rodeiam dos amigos, dos parentes, de... E como que fica a questão técnica daí? Como é que você vai propor um projeto de lei? Até mesmo pra sua fanbase ali, que a sua fanbase tá ali, tipo... Uhul, maravilhosa! Mas e como que você vai propor um projeto, assim? Porque pra mim isso não faz sentido. Na minha cabeça não faz, Laís. Porque eu acho que a gente precisa ter um mínimo de entendimento sobre aquilo. E eu acho que... E eu recebo muitas mensagens da população falando isso, assim. Falando, caramba, como é que esse bando de delírio, assim, tá sendo discutido? E eu sinto uma frustração. Eu acho que as pessoas trouxeram muito um apoio pra gente, né, nesse sentido. Porque elas falaram, nossa, finalmente alguém que tá falando coisa com coisa. Então, acho que é isso que a gente bateu e que eu tento trazer no mandato com muita coerência, assim. Sempre que eu tô em dúvida, eu falo, não, vamos pro técnico. Se tem dúvida, vamos pro técnico e a gente vai achar uma resposta. Porque, lógico, que algumas coisas elas vão vir no emocional, elas vão vir no coração, mas elas têm que vir embasadas. Elas têm que vir com alguma lógica, porque a gente tá fazendo política pública, a gente não tá fazendo briga de torcida organizada. Não é emoção, é... Razão. Eu tô construindo política pública, eu tô construindo coisas para um coletivo que não necessariamente vai concordar. Então, se você vai muito pra coisa muito extremista, muito ideológica, muito inflamada, você vai só endereçar um público muito pequeno. E aí você vai obrigar que todo o resto siga a cartilha desse público muito pequeno. Isso não faz sentido. Isso não é o que vem sendo construído historicamente, né? A gente passou dessa fase, no meu entendimento. Então, a gente tem muito a avançar, assim, eu acho que... Mas, tento ser otimista, acho que a gente está no caminho certo. Mas o meu conselho é sempre terapia, gente. Precisa fazer terapia. A gente precisa se concentrar. E a gente precisa criar lugares de segurança. Uma coisa que a gente fez lá. Eu falei, nossa, quando a gente entrou, eu falei, nossa, isso aqui é muito caótico. Vamos garantir que nosso gabinete, seja um lugar... acolhedor, seguro, legal. E aí a gente fez isso. Paz e tranquilidade. Muito inclusive, incenso. O nosso gabinete é tipo, quase todo aberto, com as paredes coloridas, tem umas frases. É um lugar pra ser mais tipo assim, nossa, tá caindo o mundo aqui, a gente vai entrar aqui
ali e vai ser um lugar seguro. Meu mantra, né? Um lugar seguro, um lugar que acolhedor mesmo, que as pessoas possam se sentir bem aqui dentro. Porque é inevitável, é normal. A política, ela é um lugar estressante, ela vai ser, porque é um lugar de debate. E não existe debate debate, ele vai ser exaltado, ele vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo, né? Então, da mesma forma que uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, não vai ser um lugar tranquilo, porque, pô, a pessoa tá chegando ali, várias estourada e tal. Acontecendo, muita coisa acontecendo e tal. É um lugar que naturalmente não é tranquilo. A política é a mesma coisa? É um lugar que naturalmente não é tranquilo. E não é pra ser. Se tiver muito tranquilo, tá errado. Tá, alguma coisa tá acontecendo, né? Se tiver muito tranquilo, tem uma maioria muito confortável. Isso. Então... E quem precisa realmente da política ali, tá tendo seu direito cerceado ou até invisibilizado, né? Exatamente. Porque a gente precisa ter essa mobilização das pessoas ali. Sim. E não precisa ser um ambiente caótico. Não, mas precisa ser um ambiente de divergência para que a gente possa construir algo dentro do divergente. Porque se for todo mundo conivente com a mesma coisa, vai dar E dá pra ser Merlin. Divergente e ser respeitoso ao mesmo tempo. Porque é isso que a gente volta pro ponto do gênero. Qual que é o problema? Quando se diverge e entra pra falta de respeito, entra pra lugar da violência, entra pro lugar de você não sabe o que tá fazendo, ou você é menor do que eu, você é pior do que eu. Agora, uma coisa que a gente reparou e que tem se provado, nossa, uma vez por mês pelo menos se prova de alguma maneira. Quando a gente tá entre as mulheres, somos a maior bancada feminina da história. São 12 mulheres de perspectivas ideológicas muito diferentes. E isso muito é ótimo. diferentes. Eu acredito muito nisso, que a gente não pode ser todo mundo igual, Não. porque precisa ter essa diferença de pensamentos, de ideologias, Sim. de vivências, de questões sociais, de parâmetros, para que a gente possa chegar num lugar. E assim, em termos de ideologia, tem de ponta a ponta. São todas muito diferentes, assim. E aí... Mas quando a gente tá junta, quando a gente senta às 12, todas, sem exceção, todas se tratam com respeito. E a gente consegue conversar. E a gente consegue convergir. Lógico, vai ter pauta que a gente não vai convergir. Mas tem algumas pautas, especialmente nas pautas de demandas das mulheres, a gente consegue convergir. Vai ter alguns pontos de dissidência? Infelizmente, sim. Mesmo na pauta das mulheres. Porque faz parte de ideologias diferentes. Mas é aí que daí você chega num consenso, concessões. As concessões são feitas. E é justamente aí que era uma das perguntas que eu queria te perguntar. É muito mais fácil fazer concessões, então, entre as mulheres do que ali entre os dois gêneros, ou com homens, porque a política é feita de concessões. Sim. Nem sempre vai ser... A gente tem que falar o real, trabalhar com a realidade. A política não é feita do idealismo, e sim das concessões propostas dentro do grupo que a gente tem ali. Então, pra você é mais fácil fazer as concessões com as mulheres ali, até de outras ideologias? Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Não porque seja mais fácil fazer a concessão, mas porque todas ali se respeitam. Todas se respeitam. A partir da coisa mais básica da sociedade, que é o respeito. E é literalmente fazer o mínimo. Todas fazem o mínimo, que é respeitar a coleguinha. E falar, tipo, não, aqui passou o limite, aqui passou o limite, aqui passou o limite. Que é uma coisa que a gente não consegue com alguns vereadores homens, porque eles vão sempre pro embate. Eles nem ouvem. Ah, não, se fulano é do partido X e tá falando tal coisa, eu não quero nem te ouvir. Não quero nem te ouvir. Como assim você não quer nem ouvir? Deixa ela falar. Ouve o que ela tem pra dizer. Talvez você é tão arrogante a ponto de achar que não tem nada que ela vai te dizer que seja bom. Sabe? É uma coisa que não acontece quando a gente tá só entre as mulheres. Existe um respeito. Existe um processo. Lógico, novamente, a gente não vai concordar em tudo. A gente vai decidir em algumas coisas, várias às vezes, mas o respeito nunca sai. Ele consiste em todas. Isso, e a gente consegue, inclusive, criar essas convergências às vezes. Não é sempre, mas às vezes. Então, eu vejo que é um processo, assim, muito claro, muito evidente de que existe esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sinto, que a gente
o sistema ali, o processo todo, também trabalha muito pra gente ser colocada contra nós mesmos. Aham. Então, assim, o vereador X foi atacar a vereadora Y. Daí usa a vereadora Z de exemplo. Uhum. Olha, você faz tal coisa, mas você não devia fazer. Você devia fazer como a fulana. Uhum. Daí fica botando uma vereadora contra a outra, fazer embate, usando de comparação, sabe? Aí E que daí cria essa rivalidade, né? E que faz com que a gente, às vezes, caia nesse lugar de rivalidade feminina, né? a gente E é aprende muito isso. triste. Mas agora eu vou te fazer uma perguntinha, a gente vai caminhando pros nossos momentos finais. Mas antes da minha pergunta final, eu queria entender, assim, pra você, como tá sendo essa mulher fodástica, né? Que eu falo que são as minhas mulheres fodásticas, que é uma mistura de foda com fantástica. Dentro da sociedade hoje, assim, você é uma representante das mulheres, uma representante daquela menininha de 10 anos que gosta de política e consegue olhar pra TV ou olhar pras redes sociais e falar assim... Ela me representa. Como é pra você estar nesse lugar? E como que você acha que é ter essa responsabilidade? Sim. Honestamente, assim, eu oscilo muito entre o revigorante, da coisa assim... Às vezes eu tô circulando na Câmara e eu vejo umas menininhas pequenininhas passando lá, fazendo alguma tour, alguma coisa. E elas falam, daí eu falo, eu sou vereadora. Daí elas olham assim, tipo... sabe? Nossa! Porque na ideia ainda, o vereador ou a vereadora é aquela pessoa mais velha, né? E não tem essa jovialidade que a gente tem hoje. E também esse entusiasmo de estar ali. E eu vejo que elas olham e falam... Nossa, parece que... Você vê no olho daquela criança pensando... Nossa, pode ser eu. Eu posso ser isso um dia. Sabe? Você vê aquela esperançazinha aparecendo. Então, parte do tempo é muito revigorante. E na outra parte do tempo é muito solitário. Muito solitário. Porque você tá no meio de poucas, né? Se você olhar bem... acho que na sua faixa etária, só você e a Camila, assim. E a Camila ainda é quase 10 anos mais nova que eu. E apesar de não parecer, a gente tem quase 10 anos de diferença. Nossa, é bem solitário, guria. E aí é muito complicado, porque assim, apesar de somos ali 12... Claro. Temos deputadas estaduais, temos deputadas federais. Mas não é no seu contexto diário. Não é no meu contexto. Porque o que influencia, né? Influencia, obviamente, o gênero. Influencia o posicionamento político. E influencia o contexto, né? O contexto familiar, o contexto... Enfim. Capacidade técnica. No meu caso, o contexto político é um contexto... muito, muito único, porque o meu partido, a gente ocupa um lugar de independência na Câmara. Eu sou a única mulher independente na Câmara, que não é nem base, nem oposição. E aí, muitas vezes eu tenho que construir ali aquele espaço sozinha. 100% sozinha. Então... Lógico, sozinha lá, né? Porque eu tenho muita gente atrás de mim, né? Não é essa coisa... Ali. Isso, tem muitas mulheres em volta de mim, muita gente... Mas você está no alto de um cume aonde você está sozinha. Mas este lugar, ele é muito solitário. Eu olho pro lado, eu olho pro outro lado, olho pra frente. Não há... Eu fui a primeira mulher eleita pelo meu partido em Curitiba. Então... É muito esquisito você ter 30 anos e você ser a primeira alguma coisa em 2025. Então, assim, eu fico nessa... Eu oscilo muito entre o... Nossa, que legal, eu tô aqui, né? Isso motiva muito. Você vê, cara, eu sou pra alguém o que falta pra mim. E isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você ser a primeira alguma coisa, porque é muito sozinho. Mas aí, a forma de compensar isso é você se cercar de pessoas que estão ali pra te apoiar e que vão te dar esse ar mesmo, né? E que você sabe que você não vai ser a única, que você ajudou a abrir portas pra que outras ocupem esse lugar. E você vai estar ali na história como sendo uma das pessoas que... Eu acho que... É muito louco isso, né? Eu acho que todo mundo quer ser e deixar e ter um legado de alguma coisa. E hoje você consegue identificar que você tem um legado vai deixar um legado de que você foi a primeira em muitas coisas e que a partir de você as outras coisas vão acontecer para outras pessoas. E espero que sejam mais fáceis. E que sejam mais tranquilas, assim, né? Que a gente não precise estar sempre nessa constância de ansiedade, porque eu acho que a ansiedade é presente muito na sua vida. Nesse lugar de estar sempre sendo combativa, sempre sendo a militante sobre algo. Brava! Ai,
adoro a Laís, mas acho ela muito combativa. Eu acho que isso é uma coisa que permeia a nossa mulheridade. E as mulheres, quando elas estão em espaços de poder, elas são colocadas nesse lugar. Ou arrogantes. Ou, ai, nossa, ai, não gosto dela porque ela é muito assim. Ai, muito nojenta. Não, eu só estou ocupando um lugar onde se fosse um homem, você ia estar... Ai, que... Batendo palma. Mas eu quero também te perguntar... sobre uma coisa, como a gente trouxe isso, o que é ser para outras pessoas. Mas e se hoje a Laís encontrasse a Laís de 8 anos na frente dela? O que você acha que a Laís de 8 anos falaria para a Laís de hoje? Olha, eu acho que ela falaria... Ai, é difícil, né? É muito difícil a gente pensar pra trás, assim. Mas eu acho que a Laís de 8 anos olharia pra Laís de 31 e falaria... Nossa, deu boa, né? Nossa, você é o que eu imaginei. Então, eu vejo um lugar, assim, de bastante... orgulho da trajetória, sabe? Eu acho que pra mim, esse sentimento é um sentimento de tipo... Nossa, você fez as coisas que eu imaginava e que poderiam ser difíceis. Porque eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança muito quietinha. Então, eu acho que pra Laís de 8 anos, seria até estranho. Eu era muito quietinha, eu gostava de falar, eu tinha muita opinião. Mas eu era tímida. E aí, eu acho que eu até um pouco sou, até hoje, assim, dependendo da situação. Mas daí, eu acho que talvez a Laís de 8 anos olhasse e falasse... Nossa, você... deu certo esse negócio. Conseguimos! Conseguimos vencer essa trava que a gente tinha, assim. Sabe por que um dos nomes que a gente traz no nome, além de travesti, é trava? Porque a gente é muito travada. A trava que nos colocam enquanto sociedade. Então, é por isso que eu falo pra gente falar sobre a trava. Mas também eu queria saber o que você falaria pra Laís de 8 anos hoje, quando se você encontrasse ela. Qual seria a frase que você falaria pra ela? Eu acho que eu falaria pra ela que tá tudo bem ser meio chatinha. Porque eu acho que desde muito criança, como eu te falei, eu sempre tinha muita opinião com as coisas. E aí, eu gostava de perguntar, e eu sentia que era sempre aquela coisa... Ai, para de ser chata, Laís, para de ser chata. E assim, ser um pouco chata é o que me trouxe até aqui. Porque, na verdade... amam dizer que as mulheres são chatas. Qualquer coisa que a gente fale, vão dizer que a gente é chata. Vão dizer que a gente é brava, vão dizer que a gente é histérica. Então, normalmente, inclusive, quando as pessoas me pedem conselho, eu falo... Pode ser chata, seja chata. Porque se estão te chamando de chata, é porque provavelmente você tá falando alguma coisa certa. Então, e eu tinha muita insegurança dessa coisa de dizerem... Ah, Laís, você tá sendo chata, para de ser chata. E aí, eu acho que a Laís de 31 viraria pra Laís de Laizinha, assim, e falaria... Seja chata, pode ser, tá liberada, eu tô te liberando. Continue, né? Continue. Porque não é ser chata, é ser cautelosa. E a cautela nos coloca, às vezes, nesse lugar, assim, né? De estar aqui. Isso é e te exigente. protege também de coisas da vida, né? Porque se você for sempre uhul, eu acho que as coisas, às vezes, podem dar muito errado. Sim, e ser chata no sentido de exigir. Eu não vou abaixar a cabeça pra coisa ruim. Não vou baixar a cabeça se tá me falando besteira. Vou ser chata assim. Tá errado? Então, arruma. Se posicione sempre, tá né? Tá errado? Arruma. Tá ruim? Arruma. Aí, lógico que você vai ser chata, porque você vai dar mais trabalho. Mas eu acho que as chatas conquistam o negócio. E eu falo sempre pro pessoal. Você quer ter razão ou você quer resolver? Eu sempre quero resolver. Então, assim, não é ser chata só pra ser cri-cri. Não, é ser chata pra resolver. É ser chata pra ver um futuro melhor. Pra ser mais otimista. Tentar pensar num mundo que esteja mais correto. Não deixar problema pra depois. Resolve o problema agora. Não fica empurrando. Com então, certeza. eu acho que é tudo isso, assim... Vamos ser chata mesmo, que rende bem. Cara, que incrível poder ouvir isso e poder conversar com você sobre isso. E a gente trazer essa conversa aqui e poder ter essa amplitude desse assunto, te conhecer mais e a gente entender como é pra você estar ocupando esse lugar. Porque como a gente fala, é tudo muito respectivamente novo. Não só pra você, mas como pra gente também. Eu tenho 33 anos e é a primeira vez que eu consigo ver... mulheres que me representam e que eu consigo me enxergar
agindo como eu agiria. Então, eu te agradeço profundamente por você nos dar luz com isso. A toda essa bancada das meninas que a gente vê ali. Hoje a gente tem meninas que são comprometidas com o olhar humano que a gente precisa ter quando a gente ocupa esse lugar. Porque quando você representa pessoas, você precisa ter o olhar humano sobre o que é a sociedade, da onde vem a sociedade, como a sociedade está sendo pautada e que sempre a sociedade está em constante mudança e que vão chegar coisas e pessoas totalmente diferentes de todos os lugares. E muito obrigada por fazer essa ponte. Muito obrigada por estar junto com a gente. E não é demagogia aqui, ai, não, porque eu quero. Não! É porque a gente possa se ver representada, a gente possa se ver capaz de ter alguém que nos olhe como figuras humanas. Eu falo isso como uma mulher trans, de que a gente é posta, principalmente em cidades como Curitiba, como pessoas não gratas para ocupar qualquer lugar na sociedade que não seja um lugar de prostituição. Então, quando a gente dá luz a esse tipo de coisa, quando a gente conversa, quando você recebe, quando você atua em prol de projetos que eu sei que atua, que é pra comunidade LGBT, que isso inclui pessoas trans, é muito incrível poder te ter aqui, conversar com você sobre isso e poder externar pra mim, externar pra você esse tipo de sentimento que eu tenho hoje, que é o de poder me sentir representada dentro das câmaras legislativas, não só com Laíses, não só com Camilas, não só como Ana Júlias, não só como Éricas Hiltons que a gente tem por aqui, como pessoas que nós somos e que podem não ser intocáveis. A gente pode se tocar, eu posso conversar e eu posso falar pra você, Laís, obrigado. Então é pra isso que a gente tá aqui, é pra isso que eu tenho o Abracatrava e que eu tento trazer o ser humano que tá por trás de vários lugares dentro da sociedade. A gente tem aqui, eu já trouxe diretoras de operação, eu já trouxe cabeleireira, eu já trouxe vereadora, você tá sendo a minha 4ª vereadora que vai vir conversar comigo, porque a Miss Preta veio, conseguiu se eleger em Pinhais. A Georgia que também conseguiu se reeleger. Vai vir a Camila e eu tenho você. E são mulheres da nova geração que vão ter poder de inspirar outras mulheres e mudar muito a nossa sociedade. Então, muito obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer imenso ter você aqui. A gente vai caminhando pro final. Já passou alguns minutinhos, mas é isso. Muito obrigada e foi um prazer imenso te conhecer. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Pode encostar, gente. Pode se tocar você é palpável, mesmo, amiga. E a gente, fica à disposição, assim. Eu acho que é justamente isso. O trabalho da política, ele tem que ser mais próximo mesmo. A gente tem que conseguir se ver nas pessoas. A gente tem que conseguir depositar essa confiança com vontade, assim. Então, eu acho que a gente tem um caminho bonito pela frente. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Mas eu acho que a gente tá no lugar certo. E o que importa é isso, né? A gente vê que tem pessoas querendo fazer a coisa acontecer. E a gente se fortalecer, né? Porque pra nos enfraquecer, já tem muita um time coisa. grande. Então, a gente tem que se fortalecer pra garantir que os nossos caminhos sejam sempre melhores. E é isso. Muito obrigada, viu? Galera, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Foi incrível ter você aqui. E vão ter mais episódios, então não perde o próximo. Foi muito incrível e até a próxima e tchau! Amiga, obrigada. Foi muito ótimo. incrível. Obrigada, eu agradeço imensamente você ter vindo Imagina. aqui. É muito bom poder conversar com você.